Olá, gente. Continuando essa série de técnicas de demonstração, eu vou ainda falar do princípio de indução, mas eu vou falar do princípio de indução completa, chama indução completa. É uma pequena variante do princípio de indução, é muito útil em certas situações, vocês já vão entender por que a gente amplia o princípio de indução, digamos assim. O que é o princípio de indução completa? É uma versão do princípio de indução, só que na hipótese de indução, eu tenho que fazer o caso inicial, mas na hipótese de indução, ao invés de assumir que a propriedade é verdadeira para K e que isso implica para o K mais 1, aquilo que a gente chama de hipótese de indução, né? Valendo para o K, vale para o K mais 1, a gente assume que ela vale para todos os valores de 0 a K. A gente não prova que o PK implica o PK mais 1. A gente prova que se for verdade P0, P1, PK, então vale PK mais 1. A gente usa como sendo verdadeira, né, na fase da implicação da hipótese de indução, assume a fórmula para todos os valores anteriores, não só no K. Então essa é a diferença, né, da indução completa, que a gente assume que a fórmula valendo de I para I de 0 a K, então ela vai valer para o K mais 1. Ao invés de simplesmente o PK implicar o PK mais 1, todo mundo antes implica o PK mais 1. Vou fazer uma demonstração de uma fórmula extremamente sutil e que eu preciso da indução completa, vocês já vão perceber onde é que eu preciso de indução completa. Sequência de Fibonacci. Eu já até fiz vídeo sobre ela. Vocês sabem que a sequência de Fibonacci, muitas vezes a gente começa no 1. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Não tem problema nenhum começar no 0. Muitos autores começam no 0. E para n maior que 2, né, você tem que dar os dois iniciais. E para n maior do que 2 vale que o enésimo número de Fibonacci é a soma dos dois anteriores. Essa é a lei de formação da sequência de Fibonacci. Cada número é a soma dos dois anteriores, né? O 2 e o 3 dá o 5, o 5 e o 3 dá o 8, o 5 e o 8 dá o 13, e é assim que ela flutua. Então, essa é a definição da sequência de Fibonacci. Você tem que dizer onde que ela começa, os dois primeiros, e a partir daí, cada seguinte é a soma dos dois anteriores. Então, tem que dar essa expressão, né, que é uma fórmula de recorrência, e dar os dois iniciais. No meu caso, eu teria que dar que o F0 é 0, F1 é 1. E a partir daí fica definido. Num dos vídeos em que eu falei da sequência de Fibonacci, eu mostrei que o limite para n tendendo a infinito do Fibonacci, do Fib, n mais 1 sobre o Fib n, é a razão áurea. Que é uma coisa surpreendente, né? O que o Fibonacci tem a ver com a razão áurea, que remonta lá os estudos da geometria grega. Mas, enfim, eu mostrei isso num vídeo anterior. E vale a seguinte fórmula, é uma fórmula fechada. Cada número de Fibonacci é razão áurea, né? O enésimo número de Fibonacci é razão áurea elevado a n, menos 1 sobre a razão áurea elevado a n, sobre raiz de 5. Uma fórmula fechada, a gente olha e fala, caramba, como é que alguém vai conectar a sequência de Fibonacci com a razão áurea? Ah, bom, tem, né, essa sequência, está conectado por esse teorema. Tá, então tá bom, então tem a ver. Agora, como é que eu provo, saindo aí da fórmula de Fibonacci, que isso vale? Bom, eu vou usar a indução completa, vocês já vão entender onde é que entra a completa. Vou começar com o n inicial. Pode ser n igual a 0, no meu caso. No meu caso, n igual a 0. Essa fórmula é
verdadeira, porque o Fib é 0, o primeiro Fib é 0, e quando você eleva a 0, esses dois dão iguais a 1, né? Todo número elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0 em cima, então para n igual a 0, nós obtemos 0 igual a 0, ok. Para n igual a 1 também vale, para n igual a 1, isso aqui dá razão áurea. Bom, o Fib 1 é 1, né? Então isso aqui dá razão áurea, 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos, para n igual a 1, menos de novo, então fica mais, 1 sobre a razão áurea, 2 sobre 1 mais raiz de 5. Sobre raiz de 5. Será que isso dá 1? Então, a fração que tem 2, 1 mais raiz de 5 no denominador, divide por 2, multiplica, dá 1 mais raiz de 5 ao quadrado, mais, divide por 1 mais raiz de 5, dá 2, vezes o 2 dá 4. E isso fica aqui sobre raiz de 5. E isso fica 1 mais o duplo produto 2 raiz de 5 abaixo de tudo tem uma raiz de 5. E aqui vai ter 1. Então eu tenho uma fração que aqui embaixo tem 2, 1 mais raiz de 5. Daí eu tenho o quadrado do primeiro, que é 1, mais o duplo produto 2 raiz de 5, mais o quadrado do segundo, que é 5, mais 4. Isso aqui dá igual. Então, continuando. Cheguei até aqui, elevando isso ao quadrado. Agora, eu tenho uma fração e estou dividindo por raiz de 5. É a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre raiz de 5. Então, esse raiz de 5 vai aparecer aqui no denominador. Vai ficar 2, que multiplica 1 mais raiz de 5, vezes raiz de 5. E aqui em cima vai ficar 2 raiz de 5, mais 10. E quando eu jogo esse raiz de 5 aqui, eu fico com 2 vezes 1 vezes raiz de 5. Então, embaixo fica 2 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, vezes 2 dá 10. E em cima 2 raiz de 5 mais 10, e dá 1. Então, funcionou o Fib 1 por essa fórmula, colocando aqui nessa fórmula o n igual a 1, o Fib 1 deu 1, que é exatamente o que essa fórmula deu, meu Fib 1 é 1. Então, valem os casos iniciais. Por que eu fiz 2, hein? Eu precisava fazer 2 aqui, porque eu estou usando, eu vou usar agora a indução completa, e eu vou andar 2 para trás. Então, agora vai chegar o ponto mais importante dessa história toda. Então, vou precisar de espaço aqui. Olha como é que eu vou usar indução completa. Eu quero provar essa fórmula para o Fib. Então, eu vou escrever essa fórmula para o Fib K mais 1. O Fib K mais 1 é o Fib K mais o Fib K menos 1. Eu ando 2 para trás na fórmula geral do Fibonacci. Agora, eu vou usar a hipótese de indução. Qual que é a hipótese de indução? Que essa fórmula vale para os anteriores. A priori, para todos os anteriores. Mas eu só preciso para 2. Mas eu não conseguiria fazer com a indução comum, porque na indução comum, eu uso que a fórmula fosse válida para o K.
não para o K e para o K menos 1. Eu preciso usar para 2 valores menores. Por isso eu uso a fórmula da versão completa do indução, em que eu assumo que é verdade para todo mundo que vem antes, porque eu preciso de 2. Então, não vou usar para todos, vou usar para 2. Então, agora eu assumo que essa fórmula que eu quero provar vale no K e no K menos 1. Eu estou usando, né, me dando o direito de usar a fórmula que eu quero provar nesses 2 casos. Estou usando a indução completa porque eu estou assumindo para mais do que um valor. Não estou só no K implica o K mais 1. Eu estou fazendo o K e o K menos 1 implica o K mais 1. E como eu voltei 2 na fase inicial, para que termine, né, o princípio de indução, eu vou provar os 2 iniciais, o 0 e o 1, que eu já provei. Porque daí se vale no 0, vale no 1, e eu uso isso aqui que eu estou fazendo agora, vale para o 2, e daí vai para todo mundo para frente. Então, eu vou assumir que vale para o K. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Φ elevado a K menos 1 sobre Φ elevado a K sobre raiz de 5, mais... E agora eu vou supor a mesma fórmula verdadeira, Φ K menos 1 menos 1 sobre Φ K menos 1 sobre raiz de 5. Então, usei, supondo, né, hipótese de indução, para 2 valores menores. A indução completa eu posso fazer para todos. Aqui bastou 2. Então, eu tenho um raiz de 5 aqui embaixo. E aqui eu tenho a soma de tudo que está aqui. E eu vou escrever assim. Aí eu comecei contando para vocês como é que eu fiz. Agora eu comecei a fazer um monte de contas. Conta. Eu queria chegar, para que fosse verdadeiro para o K mais 1, que tivesse o Φ elevado a K mais 1. Então eu já tentei pôr em evidência o Φ elevado a K. Φ elevado a K, o pedaço aqui contribuiu com 1, e esse aqui contribuiu com 1 sobre Φ. Porque eu pus em evidência Φ elevado a K, e aqui só tem K menos 1. Se eu fizer a distributiva, dá o K menos 1. E o outro pedaço, menos 1 sobre Φ elevado a K, e as contribuições. Esse aqui que eu coloquei em evidência, menos 1 sobre Φ elevado a K, contribui com 1. E esse aqui, eu coloquei em evidência isso elevado a K, e aqui tem K menos 1. Então, eu preciso ter menos mais Φ. Se eu fizer a distributiva, esse menos 1 sobre Φ elevado a K vezes 1 dá o menos 1 sobre Φ elevado a K. E quando multiplica por Φ, dá menos 1. Φ está elevado a K, multiplicado por um Φ em cima, fica Φ elevado a K menos 1. Então fica exatamente isso aqui. Tem o menos e potências do Φ. Φ está elevado a K menos 1. Aqui ele está elevado a K e aqui ele está elevado a 1 mais em cima, então é K menos 1 embaixo. E aí, sendo sincero com vocês, escrevi tudo isso. Cheguei aqui e falei, caramba, e agora? Como é que eu consigo concluir? Estou no rascunho, fazendo conta. E aí, tive que parar. Foi muito bonito esse exercício. Tive que parar para estudar a razão áurea. Coisa que não é nada óbvio. 1 mais 1 sobre a razão áurea, sabe quanto que é? É a própria razão áurea. Olha que legal. E como isso é verdade, esse aqui vai virar razão áurea. E deve ficar razão áurea elevado a K mais 1, que é o que eu preciso provar, que a fórmula vale para o K mais 1, que aqui tem que ficar com K mais 1. Mas quem falou que 1 mais 1 sobre a razão áurea é a razão áurea? Então, vou mostrar isso para vocês. 1 mais o inverso da razão áurea. 2, 1 mais raiz de 5.
Se eu fizer a conta ingenuamente, vai dar 1 mais raiz de 5. Aqui, como denominador comum, divide por 1, multiplica por 1, dá 1 mais raiz de 5. Mais 2. Então, dá uma coisa que não é a razão áurea, é 3 mais raiz de 5 sobre 1 mais raiz de 5. E eu não enxerguei nada. Aí continuei fazendo rascunho. Aí aqui, eu multipliquei em cima e embaixo por 1 menos raiz de 5. Ficou 1 mais 2, 1 menos raiz de 5, 1 mais raiz de 5, 1 menos raiz de 5. Agora isso aqui fica 1 mais 1 mais raiz de 5, 1 menos raiz de 5 é uma diferença de quadrados, né? A mais B, A menos B. Então dá 1 menos 5. E aqui dá 2 menos 2 raiz de 5. E agora, isso aqui é menos 4. Então eu tenho 1 menos 2 menos 2 raiz de 5 sobre menos 4, sobre 4, né? Eu botei o menos para frente. Cancela esse 2. Então fica 1 menos 1 raiz de 5 sobre 2. E aí quando eu faço essa conta, dá 2. 2 com 1 dá 2. Menos 1 dá 1. Menos com menos mais raiz de 5. Olha que resultado mais lindo. Cheguei na razão áurea. Olha que coisa. Eu estava fazendo rascunho para tentar avançar nessa fórmula. E aí 1 mais 1 sobre φ. Eu fiz de um primeiro jeito, cheguei num lugar que não me ajudou em nada. 3 mais raiz de 5 sobre 1 mais raiz de 5. E isso não resolveu o meu problema. Daí eu tive a ideia de multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Tentativa e erro, para ver se chegava em algum lugar. E quando eu fiz isso, eu cheguei na própria razão áurea. Ou seja, 1 mais 1 sobre φ é φ. Uma propriedade particular da razão áurea. Então, minha expressão aqui, onde tinha φ elevado a k vezes isso, dá φ elevado a k mais 1. Menos, agora a mesma coisa, 1 mais a razão áurea, a gente consegue provar que é 1 sobre a razão áurea, o inverso. É parecido com isso que eu fiz aqui. Tá? Acho que é isso mesmo. E se isso é verdade, então aqui fica 1 sobre φ. Ah, não, precisa ser menos. É menos, isso. Eu não fiz a conta aqui, né? Mas precisa fazer a conta, vai dar menos. Isso. Daí isso aqui dá menos 1 sobre φ, daí fica menos 1 sobre φ elevado a k mais 1 e completa a fórmula que eu queria. Menos 1 sobre φ elevado a k mais 1. Então vou deixar para vocês fazerem o detalhe. Esse 1 mais φ é menos 1 sobre o inverso. E tem que fazer umas continhas para chegar ali. E aí, chega nessa fórmula. E aí provei, então, pelo princípio de indução completa, porque eu provei que se vale para o K e para o K menos 1, vai valer para o K mais 1, né? A mesma fórmula. E aí, a indução completa garante. Uma coisa absolutamente não trivial. Bem sofisticado. Tá? Então, é isso, é um exemplo de como que a gente vai... E eu estou sendo assim bem, né, mostrando para vocês a parte que a gente arregaça as mangas e começa a fazer conta. A gente não vai quando vai usar o princípio de indução, a gente não consegue fazer tudo linearmente, bonitinho. Tarará. Muitas vezes a gente tem que arregaçar as mangas e fazer umas contas feias até chegar. E como eu mostrei para vocês, eu estava fazendo aqui 1 mais 1 sobre φ. Num primeiro momento eu não cheguei em φ. E aí não resolvia o meu problema. Eu falei, mas, poxa, para que isso seja verdade, precisa ser, isso aqui precisa ser φ. E aí fiquei fazendo a conta de outras formas, até que numa delas eu cheguei no φ. E a mesma coisa tem que fazer ali no outro lado. Tá? Bonito isso, né?